Tá bom. Eu vou colocar aqui, então, a oração inicial da Vina, tá bom? Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança deste show brotou, e o povo novo deu suas mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza, força em Deus libertador. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Está desligado esse microfone. Idolina, seu microfone está desligado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus sopra, o mundo inteiro se ilumina, deveria se iluminar, né? Justiça e paz hão de reinar, que reine essa justiça e a paz. E nos últimos tempos parece que as injustiças estão assim proliferando, né? E a paz também está bem difícil de acontecer, não só a paz pessoal, né, familiar, nas crianças, nas escolas, com a paz mundial. A justiça, então, nem se fala, né, porque a injustiça social, principalmente, tem sido um ponto muito alto. Então, que esse Espírito Santo possa realmente iluminar a nossa vida para que possamos viver em paz e com justiça. Pode passar os slides. Tá carregando aqui, né? Oi?
Bom, o anterior. Aí. Então, como que é a Trindade na doutrina da fé, no século II? Nós achamos que foi fácil, né, que tudo se organizou rapidinho, o cristianismo já como instituição, como religião, mas não foi assim, foram séculos, né? O cristianismo foi marcado por uma espécie de acomodação do terreno. Foram séculos também marcados por balbúcios, buscas, heresias, problemas, até que a linguagem trinitária, né, fosse descoberta, né, fosse entendida, né, que quem é Deus e quem são as pessoas divinas. Nossa. Então, quando nós falamos igreja, nós pensamos logo templo, povo, né? E a igreja, na realidade, ela é uma imagem da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é família, é igreja, né? É a Trindade. Então, essa igreja, ela nasce no momento que os discípulos de Jesus recebem o Espírito Santo em Pentecostes, né? Então, nós vivemos agora essa semana, Semana Santa, né? Vida e morte, ressurreição do Cristo, depois irá Pentecostes, né? Que é a vinda do Espírito, que é uma tomada de consciência dos discípulos, né? Eles entenderam que o Espírito de Jesus estava neles, né? Que não podiam ficar olhando para o alto, né? Mas deveriam agir, que é essa força interior de cada um, né? Então, ele sai pelo mundo anunciando o que tinham experimentado, o que tinha acontecido com eles, né? Que eles não compreendiam bem, mas que algo de muito maravilhoso tinha acontecido, né? Então, a igreja, ela é o verdadeiro sujeito da fé. Os apóstolos transmitiram às gerações futuras o que receberam de Jesus e do Espírito Santo. O Bruno Forte, acho que eu já mostrei para vocês, não sei se falei na semana passada, eu vou mandar no Zap essa semana, né? Então, que nós temos essa igreja, que é a igreja povo, a igreja templo e essa igreja do alto, né? Então, o Bruno Forte diz o seguinte, que a igreja vindo do alto, plasmada pelo alto e rumo ao alto. Que a igreja não se reduz às coordenadas da história, do visível e do disponível, do institucional. Então, ela vai muito além, né? Ela é muito mais no alto, né, do que nós imaginamos, assim. Não no sentido físico, mas no sentido de ser maior, né, do que nós imaginamos. E, no começo, havia, antes, no Vaticano II, uma tendência, né, mais um aspecto cristológico, né? Pensava a igreja mais nos milagres de Cristo, no Espírito e em Deus também, mas era mais focada no aspecto cristológico. Depois, no século XX, né, que parece que foi um despertar do espírito, né? Como diz o professor Catão, aí, que vocês devem ter assistido o filme, né? Então, que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, habita na igreja. Próximo. Então, no decurso dos primeiros séculos, a igreja procurou formular explicitamente a sua fé trinitária, né?
para que não se dispersasse tudo o que havia acontecido, tudo que eles tinham entendido, tanto para aprofundar a sua compreensão da fé, quanto para defendê-la contra os erros que estavam deformando a igreja, que eram as heresias. Próximo. Então, aqui nós temos a igreja de Roma, de Milão, a Capela Sistina. Então, a igreja templo, a igreja instituição, mas acima dela, essa igreja do Espírito, né? É essa força de Deus que rege, ela não caminha sozinha, né? Ela caminha com a força do Espírito, que está no invisível, mas naquilo que sentimos. No próximo. Aí a Igreja da Sé, Nossa Senhora Aparecida, onde o povo se reúne, e que às vezes ainda tem algumas heresias flutuantes aí pelos meios dos cristãos, mas que não compreenderam ainda o que é realmente ser um cristão, né? Que é seguir Jesus, viver a vida que ele viveu, da maneira que ele viveu, enxergando as pessoas, né? Não passando por cima delas, como às vezes nós fazemos numa sociedade totalmente capitalista, totalmente voltada para si mesma. Então, nós precisamos pensar nessa igreja do alto, essa igreja maior, essa igreja do Espírito Santo. Próximo. Então, na Alexandria, que fica ao norte do Egito, era um grande centro de estudos e debates, e lá surgiram os cristãos cultos que manejavam a filosofia, e eles conhecem o gnosticismo, que nós vamos ver logo abaixo, né? Que foi a maior corrente do cristianismo grego, porque cada lugar se formava um cristianismo entendendo tudo o que aconteceu de uma forma diferenciada, né? Isso estava distorcendo o verdadeiro Cristo, do verdadeiro Cristo, né? Então, eles enfrentavam problemas vindos da igreja de fora, do judaísmo, que não aceitava, o cristianismo, né, da cultura grega, com os deuses gregos, né, politeísta, eles não aceitavam Jesus, e nem essa doutrina, né, cristã. Então, e havia o gnosticismo. E as dúvidas e as indefinições se deram origem a essas heresias, que foram combatidas depois pelos padres da igreja, da patrística, que nós vamos ver na próxima aula, né? E apoiados pelo senso da fé do povo cristão. Próximo. Então, aí surgem as heresias. Eu vou dizer algumas, né? O padre Geraldo já deve, na cristologia, vocês já devem ter visto com eles algumas heresias cristológicas. Agora nós vamos ver mais algumas, né? E porque o nosso curso, as matérias não são separadas, né? Elas são interligadas. Então, na história da igreja, vocês vão ver sobre um aspecto, e aqui eu vou falar também da história voltada para a Trindade, né? E assim vocês vão depois formar um todo, entender de uma maneira mais geral todas essas coisas, né? Então, não é assim uma repetição, mas faz parte do entendimento, né? Então, o que era o gnosticismo, né? A gnosis era um conhecimento espiritual, um conjunto de crenças de origem filosófica, cujo princípio básico era a ideia de que o homem é como um ser divino, só precisa do conhecimento para se salvar, né?
Então, não precisava do Cristo, não precisava de nada. O conhecimento é que salvava, né? E eles eram também, eles desprezavam a carne, a matéria, o corpo. Eles achavam, isso não tem importância, o que tem importância é a alma, né? É a razão, isso é que importa. Então, era uma ideia também que dominava na época, né? O pensamento dos estudiosos e conflitavam com o cristianismo. Próximo. Então, tem uma heresia também, o patripacionismo. Segundo Tertuliano, Praxeas, ele foi o primeiro a levar essas ideias aí da Ásia para Roma. Então, Praxeas, após ter passado algum tempo na prisão, pela fé cristã, porque era um cristão, tá vendo? Um cristão que tinha uma ideia distorcida, né? E ele trouxe essa heresia lá pelo ano 190. Olha, 200 anos praticamente aí depois da vinda do Cristo, ainda estavam na dúvida. Como até hoje, às vezes, nós ficamos em alguma dúvida. Será que é isso? Será que é aquilo? Né? Se não procuramos saber como são as coisas, ficamos com essas ideias distorcidas, né? Então, ele começou a tirar vantagem, esse Praxeas, na condição de confessor. Ele confessava. E ele afirmava que o Pai desceu ao seio da Virgem, e dela nascendo, e que o próprio Pai sofreu. Que o Pai, em suma, foi pessoalmente Jesus Cristo. Olha que confusão, que salada que ele estava fazendo, né? Mas, por falar nisso, quem foi que morreu na cruz? Foi o homem, Jesus. Não foi o Deus, Jesus. O Deus não morre, mas o Deus sofreu na cruz. Mas o que morre é o homem Jesus. Não podemos achar que o Deus morreu, que Jesus morreu, aí ficou só o Deus, e fazer coisas que são heresias, né? Precisamos entender bem isso. O próximo. Aqui está o Praxeas. Depois, uma outra heresia, o docetismo. Eu estou aqui fazendo uma síntese das sínteses, só para vocês terem noções, né? Porque depois, se vocês quiserem aprofundar em cada uma dessas heresias, eu tenho um livro aqui, História das Heresias, também que eu vou mandar no Zap para vocês. Não está na bibliografia, mas depois eu acabei encontrando alguns livros que eu achei assim bem didáticos, né? Então, se vocês quiserem aumentar o conhecimento, né, sobre essas heresias, ele é muito bom. Então, o docetismo foi uma doutrina aí do século II. E, de acordo com o docetismo, o Filho eterno de Deus não se tornou realmente humano ou sofreu na cruz. Então, como? Se Jesus não se tornou realmente humano, é como que ele vai dizer, façam como eu faço? Se ele é diferente, né, de nós, então poderíamos dizer, mas ele é Deus, mas ele é diferente, ele consegue porque ele é Deus. Não é assim. Ele é Deus, mas ele é humano, né? Então, ele mostra o que o humano tem que fazer, né? Porque é igual a ele. Agora, segundo o docetismo, Deus não se tornou realmente humano. Então, era flutuante, como muitas vezes pensamos, Jesus nem pisava no chão, ele flutuava, né? Maria também, voadora. Essas ideias que nós ficamos, né? Mas temos que pensar que tanto Maria quanto Jesus eram um pé aqui no chão,
né? Uma vida santa, uma vida divina, mas com os pés no chão, porque Jesus, ele veio para nos salvar. Então, essa gnosis, né, que nós vimos, o aniquilamento de Deus, o esvaziamento de Deus, né, quando veio. Então, Deus deixa o seu trono, né, na sua postura de pai austero, que era a ideia do Antigo Testamento, para vir morar conosco, né? Então veio o divino para que nós nos tornemos, ele veio, se tornou humano, para que nós humanos nos tornemos divinos. Não é bonito esse resgate? Então, essa tendência aí do cetismo, de uma corrente de pensamentos embebida do gnosticismo também, que esvaziava a humanidade de Jesus. Então, para eles, Jesus não era humano. Vejam as heresias, não que eles quisessem dizer heresias, é que realmente não entendiam, não sabiam, estavam confusos. Próximo. Depois veio o marcianismo, Marcião do século II. Ele nasceu na Turquia, e ele era filho do bispo da cidade, e abraçou a vida monástica. E a heresia proposta por ele era que o Antigo Testamento não apresentava, o Deus do Antigo Testamento não apresentava traços de misericórdia do Deus anunciado por Jesus. Então, eles achavam que eram dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus de Jesus era outro. Eram dois deuses. Olha, a heresia, né? Então, o Deus de Jesus, que salva livremente por amor, é diferente do Deus vingador, iroso, do Antigo Testamento. Mas esse Deus bravo, vingador, iroso, é a interpretação, é a leitura que era feita, né? Depois, o que? O Cristo veio, foi feita uma releitura de tudo isso. Então, é o Deus do amor, da misericórdia, mas é o mesmo Deus. Então, ele não entendeu bem o sentido da trinitário de Deus, que é o mesmo Deus, em Pai, Filho e Espírito. Próximo. Marcião. Depois veio o modalismo ou sabelianismo, que foi também no século II. No século II surgiram muitas heresias, tudo entrava ali. Então, o modalismo ou sabelianismo ensinavam que Deus se manifesta de modos distintos, mas não possui pessoas, negando o ensinamento ortodoxo da Trindade. Deus, três pessoas, em três modos, né, que ele se apresenta. Então, esse ensinamento foi pregado por Sabério, bispo de Cirene, atual da Líbia. Então, era bispo. A igreja se formou assim de uma maneira, né, difícil, porque eram ideias desencontradas, até que ela se transformasse na igreja de hoje, muitas águas passaram por debaixo da ponte. Próximo. Aí no Sabélio. Depois o arianismo, diário. Era uma heresia proposta por ele já nos anos 250 a 336. Olha quanto tempo passou, né? Séculos, e ainda continuam dizendo coisas. Então, ele era sacerdote da Alexandria, no Egito.
E ele afirmava o subordinacionismo, quer dizer, o Filho e o Espírito são subordinados ao Pai. Né? São criaturas sublimes, criadas antes do universo, e, portanto, não são Deus. Então, nós sabemos que um não é menor que o outro. São todos iguais, sempre estiveram juntos, desde a criação. O Cristo não estava em outro lugar enquanto Deus criou o universo, e o Espírito também não estava em outro lugar. Tudo foi criado junto, né? Eles não são separados, agem de formas diferenciadas, mas é um Deus só. E o subordinacionismo adopcionista dizia que o filho, por graça do pai, foi adotado como filho. Não possui a mesma natureza do pai. Depois vieram os concílios, mas nas outras aulas aí para frente nós vamos ver os concílios. Mas no concílio de Nicéia, nos anos 325, foi discutido e resolvido esse problema de achar que o filho foi adotado, né? Quer dizer, Deus, Jesus é o único filho, né? É o filho que veio e nos autorizou a chamar o pai de pai, né? Então, somos filhos adotivos de Deus. Então, Jesus, ele nos ensina a rezar, olha, Pai Nosso, né? Mas ele é o Filho único de Deus, que sai das entranhas do Pai, que é gerado e não criado, ele gera, Deus gera o Filho. Próximo. Ele é o Ário. Depois veio o monarquianismo. Então, Paulo de Salmosa era sírio de Salmosa, já nos anos 264, 268, né? Então, ele diz, Jesus não é Logos, porque o Logos, sabedoria, é maior que ele, e não possui uma hipóstase Deus em três pessoas, né? São três hipóstases. Ele não possui uma hipóstase, dizia. Não é uma pessoa em Deus, mas uma faculdade com a qual Deus opera no mundo. Não é possível união entre Logos e Jesus, porque ele permaneceu sempre homem, em quem o Logos fez morada como um templo. Então, olha a confusão, né? Se não houvessem os concílios, se isso tudo não tivesse sido esclarecido, estudado pelos padres da patrística, isso estaria muito disperso e confuso até hoje, né? Então, foi uma coisa muito boa que os padres da patrística fizeram, um estudo muito profundo para esclarecer tudo isso. Deus são três pessoas, três hipóstases, né? Então, Jesus é uma pessoa em Deus. Próximo. Aí o Paulo de Samosata. Tá? Depois veio o Apolinário. O Apolinário, ele nasceu por volta dos anos 310. Olha, já se passaram 300 anos aí. E essa confusão toda ainda estava acontecendo, né? Ele era bispo de Laodiceia, na Síria. Heresia unicamente cristológica. Porque essas igrejas, quando São Paulo começou a evangelizar, né, ele ia para vários lugares, vocês já sabem, né? Fez várias viagens, e cada lugar que ele ia, se formavam um grupo de pessoas que era uma igreja.
Não era uma igreja, um templo enorme, como vemos depois, mas era uma igreja doméstica. Em cada lugar tinha os amigos e as pessoas que evangelizavam. E iam ficando e se formando, né, esses padres dessas igrejas. Mas, apesar de São Paulo passar por todos esses lugares, evangelizando, era tudo muito difícil, não era como hoje, você passa um recadinho aqui no Zap e o outro já entendeu perfeitamente, né? Até acontecer esse recadinho, muitos dias se passavam, meses, até o recado chegar, já distorceu tudo, né? Então, é por isso que tinham essas igrejas espalhadas. E cada vez que eram perseguidos os cristãos, mais se espalhava o cristianismo, né? Porque perseguiam ali naquele local, eles iam para outro local e mantinham aquela igreja, né? Para não serem mortos, que as perseguições eram terríveis, né? Então, essas afirmações aqui eram de Apolinário. Vamos ver. O Verbo, ao encarnar-se, ocupou o lugar da alma humana de Jesus, ou seja, o lugar da alma espiritual preenchido pelo Logos. Olha, é até difícil de entender, né? Como? Né? Mas eram pensamentos, né? Conclusões erradas. O Verbo, ao encarnar, ocupou o lugar da alma de Jesus. Né? Então, nada disso. Somente o corpo é humano. E nós sabemos, nós vimos corpo, alma, espírito, por isso que eu dei essas informações no começo, porque iria surgir, então agora fica mais fácil, né? De vocês compreenderem que é o corpo, alma e espírito é um só. Então, elimina a alma espiritual de Jesus, colocando em seu lugar o Logos, palavra. Jesus é mais celeste do que terrestre. Acontece a encarnação e não uma verdadeira humanização. Mais uma vez, no Concílio de Constantinopla, tiveram que fazer o concílio, debater, até que se chegasse a uma conclusão viável e certeira, né? Próximo. Aí está o Apolinário. Depois veio o macedonismo. Então, Macedônio era bispo de Constantinopla. Ele defendia que o Espírito Santo não era Deus, mas mera criatura do Pai. Imaginem só. Essa heresia foi condenada no Concílio de Constantinopla, em 381, olha, quase 400 anos, e os cristãos ainda estavam nessa luta aí para compreender o que foi essa vinda de Jesus, quem era Jesus, quem era o Pai, quem era a Trindade, nossa. Então, e ensinou que o Espírito é uma pessoa divina, o Concílio de Constantinopla. Então, ficou esclarecido isso. Depois nós vamos ver nas próximas aulas os concílios. Próximo. Depois veio nestorianismo, de Nestório, que ele nasceu na Germânia, Cesareia, na Síria, em 380. Ele era patriarca de Constantinopla. A sua heresia gira em torno das naturezas de Jesus. Segundo ele, a união do humano com o divino era apenas acidental, chegando a afirmar que em Jesus havia duas naturezas distintas, e também duas pessoas em Jesus.
uma humana e a outra divina, ligada apenas por um vínculo afetivo e moral, não havendo essa união hipostática, né? A união das pessoas, não havia essa união, era tudo separado, não era verdadeiro daquela forma. Então, eram duas pessoas em Jesus. Um, ele era o divino, outro era humano. Então, ele não era uma pessoa como corpo, alma e espírito, né? Jesus tinha corpo, alma e espírito. Era um ser como nós, só que um ser divino, né? E nós somos convidados à santidade. E ele, divino. Então, totalmente errado Nestório. E outra heresia de Nestório foi que Maria não era mãe de Deus, Theotokos, que é a mãe de Deus, mas apenas mãe do Cristo. Isso também foi no concílio de Éfeso, foi esclarecido. Então, Maria é a mãe de Jesus, o homem Jesus, mas é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Maria não é a mãe de Deus Pai, mas é a mãe do homem Jesus e Deus. Então, ela é a mãe de Deus. Será que vocês vão entender bem isso? Depois vamos conversar, porque todas as vezes que eu falo isso, fica difícil entender, né? Então, não sei se eu não explico como deve ser, mas eu acredito que essa explicação dá para saber, que é a mãe de Jesus, Deus. Porque se já chegaram a me perguntar, então, Maria nasceu antes de Deus? Se ela é mãe de Deus, ela nasceu antes, né? Então, não existe isso. Deus Pai, ela é a mãe de Jesus. Quando Deus encarnou, quando ele nasce, Jesus, ele é filho de Maria. Próximo. Uma história. Depois vem uma heresia, o monofisismo. Então, essa heresia iniciada por Eutiques, que era muito influente nesse ambiente eclesiástico, político, e tinha amizade com Cirilo, da Alexandria. Então, ele negava que Cristo possuía duas naturezas, mas que, tendo a natureza divina absorvida na encarnação, ele não se pode mais falar em natureza humana, mas sim apenas uma, a divina. Ou seja, que no momento da encarnação, a natureza divina absorve a natureza humana. Então, não é assim. Ele é 100% divino e 100% humano. Uma não vai absorver a outra, né? Não vai deixar de ser 100% um e 100% outro. Também é resolvido isso em Calcedônia. Próximo. Depois veio o pelagianismo. Então, Pelágio, ele era um monge britânico, lá nos anos 354. Criou uma doutrina religiosa que viria a ser conhecida por pelagianismo. Ele negava o pecado original, a corrupção da natureza humana e a graça divina para a salvação. Então, ele negava esse pecado das origens, né? Que nós temos essa tendência do pecado, né? Então, a graça divina de Deus é a salvação. Então, você pecou, você tem um pecado, você tem salvação, né? Então, ele negava isso. Não, isso não existia. Era um monge.
Deus não salva. É isso que ele queria dizer. Próximo. Depois, o monoteísmo. É uma heresia criada por Sérgio, era patriarca também de Constantinopla, nos anos 619, vejam só. Passaram-se 600 e tantos anos aí. Uma última heresia cristológica do período patrístico. Essa heresia consistia em mudar o termo natureza por energia e vontade. Então, a vontade, a energia de Cristo, deriva de sua personalidade, dizia, né? De uma hipóstase ou pessoa, que é uma e não duas naturezas. Então, ele não é 100% divino, nem 100% humano, né? Dado que seu agir provém da pessoa, que é uma e não duas naturezas. Então, o agir divino, né? Mas ele é uma pessoa, é corpo, alma e espírito. Então, também uma ideia totalmente distorcida. No século 619. Próximo. Acabou por hoje. Alessandra. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Mestra, tudo bom? Graças a Deus. Professora, quando a gente fala, como a senhora estava falando lá, vai ser meio polêmico ou meio confuso sobre ser mãe de Deus, a gente tem com a gente as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, é muito comum a gente falar que Maria foi o único ser humano que pode dizer que é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Tá errado? Pode-se dizer, mas que Maria é mãe de Jesus e o Jesus Deus. Isso sim. Sim, a gente fala mãe de Deus se referindo porque Jesus mãe é de Deus. Porque Jesus é Deus, isso. Por isso. Mas não porque ele é mãe do Deus Criador, ele é mãe do Deus Filho. Então, a grande confusão que se cria aí é porque fala Santa Maria, mãe de Deus, né? Mas nós temos que saber que é mãe de Deus, Jesus, humano e divino, né? Não é a mãe do Deus Pai, porque o Deus Pai existiu desde o sempre, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, sempre existiu. Mas a partir desse momento da encarnação, né? Jesus entrou na história e Deus entrou pela história, né? Jesus é Deus. Então, e a mãe é Maria, a mãe é Maria, de carne e osso, igual a todas nós, né? E então é só do Deus Filho. Perfeito, professora. Obrigada. Ficou claro ou ainda confuso? Não, tranquilo, que eu pensava desse jeito, eu achei que agora tinha mudado. Não, tá certo, fiquei aliviada agora, obrigada. Tudo bem. Eu queria completar também o que a Alessandra acabou de falar, que sempre me chamou a atenção quando a gente reza Santa Maria, Mãe de Deus. Na minha cabeça, na minha imaginação, deveria ser Santa Maria, Mãe de Jesus. A Alessandra falou uma coisa que eu também fico com isso na minha cabeça. Por que será
que ensinaram para a gente, eu digo que ensinaram porque eu aprendi, né? Santa Maria, Mãe de Deus. A gente fica pensando mesmo que Maria é a Mãe de Deus. Porque não houve, junto com essa frase, uma explicação, né? E porque precisa entender um pouco da Trindade, né? E precisa entender na forma mais atual, né? Ou da patrística, né? Do que os padres escreveram, porque antes nós não tínhamos acesso a esses livros, a essas informações, eram muito complexas. Continuam sendo, não vou dizer que é fácil compreender tudo isso, porque quando se fala de Deus, né, é tudo isso que a gente entende, mas não é isso, é muito mais. Nós falamos baseada naquilo que nós vemos, ouvimos, naquilo que nós podemos tocar ou compreender, né? É da nossa maneira, mas que é a melhor forma possível, né? Que todos os teólogos conseguiram escrever, os padres da patrística, os discípulos, os evangelhos, e Paulo e todos os outros, né? Então, é de uma forma humana, né? Porque nós sabemos coisas apenas partindo do humano, né? Quando se trata em transcender alguma coisa, quando se fala, olha, para fazer uma oração você precisa transcender, então nós já ficamos, como que é se transcender, né? Se disser, olha, você para rezar você sobe um degrauzinho, tudo bem, você compreende. Agora, dizer você tem que transcender, você tem que inspirar, deixar esse teu espírito se aproximar, fazer um silêncio, então já se torna mais complexo. Então, tudo que nós formos falar de Deus e Trindade vindo do humano, né? A partir do que o humano entende. Se você disser para uma criança pequena, olha, eu vou dar para você uma colher, só que ela nunca viu uma colher. Então ela falou, o que é isso? Ah, é um objeto assim redondinho, tem o cabo e tal. Ela vai ficar imaginando mil coisas, né? Agora, quando ela puder tocar e falar, agora entendo o que é colher, porque nós somos como uma criança que precisa tocar para compreender, né? Mas nós tentamos transcender um pouco, porque para falar de Deus, só nesse lugar da transcendência, né? Tanto é que nós não vemos Deus, mas nós sentimos Deus, nós sabemos que existe algo, mas cai no campo mais filosófico, teológico, né? Não é no campo da matemática. Se bem que a física quântica tem umas explicações assim, meio complexas também, mas mais concretas, né? Precisa também, para entender um pouco da teologia, precisaria entender de várias coisas para ter uma visão melhor, inclusive da física quântica. Porque a nossa fé, ela não pode ser baseada naquilo, eu concordo, eu tenho fé, a minha fé é cega. Não pode ser fé cega, porque se nós não sabemos em quem nós acreditamos, como que nós vamos ter fé? Eu posso não entender, né, no que exatamente eu acredito, mas eu tenho que saber que não é cega a minha fé. Alguém queria falar alguma coisa, escrever alguma coisa aqui? Peraí, gente, que eu sou meio lerda aqui. Ana. Não, Davina, não tem, não. Não, não. Não, pelo menos não, ninguém levantou a mão nem aqui. Mas o Ciro coloca uma tá. coisa que a gente tem que pensar aqui, de fato,
nessa época, né, é um cristianismo que está nascendo, os pensamentos e os pensadores estão ali buscando suas respostas para os próprios questionamentos. Então, daí é que depois, enquanto foi feito, obviamente, não era heresia, de fato. Nesse sentido, nessa perspectiva, o que acontece? O próprio credo nosso, né, a profissão de fé que nós temos, são duas, aquela que a gente chama de apostólica e a outra do niceno-constantinopolitano. Aquilo deu uma confusão danada. Levou 50 anos definir esse credo. E hoje em dia é o seguinte, né, que eu acho que a gente tem que revê-lo novamente, né, porque tem umas coisas ali que já não se cabem na teologia de hoje, mas isso é outra história. Enfim. Então, é um cristianismo que está se confundindo ali com a filosofia grega, que está se confundindo com o próprio paganismo, são influências de vários lados. Né? Enfim, a própria questão da Theotokos, ou Christotokos, né? Também tem isso, quer dizer, como é que Jesus é homem, é Deus, ou foi adotado? Então, esses são os pensamentos que vão fervilhando. Hoje é fácil para nós, porque isso aí, né, há 1.700 anos aí foram pensados nisso e a gente aprendeu dessa forma. Mas se nós voltarmos no tempo, e ali as circunstâncias, as situações, não são, você vê que é perfeitamente plausível, né? Perfeitamente plausível. A própria questão, por exemplo, de Maria, do dogma mariano, que nós vamos ver em Mariologia, a questão, eu vou adiantar aqui, mas é só para a questão de temporal. A Imaculada Conceição de Maria, né? Tinha Papa que concordava, depois discordava, né? Teve aquela briga entre São Tomás de Aquino, olha, São Tomás e Duns Scotus, que briga entre modos, né? Mas foi uma discussão. Isso, Duns Scotus e São Tomás é do século XIII, XIV. Eles colocaram isso. Naquele tempo ficou assim, não, então Maria é imaculada, mas depois, não é mais imaculada. E isso foi agora, recentemente, século passado, né, que foi declarado esse dogma. Então, as coisas também vão nessa sequência. E em termos entre aspas, aí, das heresias cristológicas, a gente está pensando nisso, eles estão pensando nessa forma de encarar quem é essa pessoa que veio com Jesus de Nazaré, fez o que fez. Às vezes tem leitura fundamentalista. Agostinho vai dizer do pecado capital, o outro lá diz, não tem pecado capital. Enfim, né, tudo isso, né? Sempre em movimento. O aprendizado está sempre em movimento, porque a ciência também, ela vai evoluindo, ela vai descobrindo. Então, ela acrescenta, olha, a ciência descobriu isso. Aí a religião vai tentar uma resposta para aquilo. Ou aceitar, né, evoluir naquele pensamento. Mesmo os dogmas, é algo que está ali, fechou, né? Mas nada impede de surgir alguma coisa diferente aí, né, científica, e que a igreja tenha que pensar, né? Assim como a ciência, ela chega a um ponto que ela não tem mais resposta, quem vai responder é a fé, né? Então, a fé, a razão, a ciência, elas caminham juntas, né? Esses conhecimentos, né? Eles têm que caminhar junto, principalmente no século XXI. Se você vai explicar para um jovem da maneira que foi explicada para nós, né, na infância, né, ele não vai acreditar, vai rir, vai falar, imagina. Então, você tem que falar da forma que ele vai estudar na escola, a parte das ciências, e vai conflitar, não, como que o mundo foi formado em 7 dias, né? Ele não vai entender se ele não tiver essa explicação, não ao pé da letra, né? Essa explicação plausível. Né? Só um minutinho, viu, Carmen? Só para completar aqui uma coisa.
A Maria de Lourdes coloca que Deus está acima de nossa compreensão, mas, na verdade, a teologia, o que ela estuda não é Deus, né? Mas é a revelação de Deus que se dá através das Escrituras e especialmente na figura, na pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, Jesus de Nazaré, que depois é o Cristo. Então, nós estudamos a revelação que Deus se propõe a se mostrar. Mas ele será sempre esse mistério, né? Sempre será um mistério. Diga lá, Carmen, abra seu microfone. Está aberto? Está ouvindo? Tá. Sim, pode ir. Tá ok. Então, assim, os sábios judeus, eles discutem até hoje, né, as mensagens de Deus. E aí foi construído o Talmud. O Talmud é o que eles tiraram de conclusão de tantos estudos, de tantas discussões. E aí o católico, ele começou a fazer concílios. E nesses concílios, eu acho que foi o de Nicéia, Jairo, que durou mais de, sei lá quantos anos durou o concílio. Eu sei que, assim, a gente, o ser humano, né, o católico, usou isso tudo, todas essas coisas que foram ditas, como heresias, e até serviu para perseguição na Idade Média, naquela caça às bruxas, entendeu? Então, tudo para eles era heresia. Eu concordo com o Ciro quando ele fala que era um cristianismo nascente, e existiam várias especulações. Até hoje existe muita especulação, né? Mas, assim, o que eu acredito é que, assim, eles não chegaram a essas conclusões que ficou fechada no Concílio do Vaticano II e nos outros concílios. O que houve foi uma coisa de cansaço, eu acredito, porque eles não tinham paciência mais para discutir, entendeu? Então se fechou um conceito. Mas Jesus, Deus, isso tudo sempre vai ser mistério para a gente. Então, eu gosto muito mais do Talmud do que do Concílio do Vaticano II. Oxe! Isso é heresia, hein? Isso é heresia, cara. Não é heresia não, Jairo. Porque ali é contido muito sabedoria em cima da palavra de Deus. E o Concílio Vaticano II é muita discussão de ser humano para ser humano, entendeu? Não é ali, não tem muita... Tem, claro. Deus que me livre. Aí é heresia, né? Mas, Carmen, se a gente for ler os documentos que vieram do concílio, tudo está embasado na palavra de Deus também. Tudo está embasado, mas eu estou dizendo que tem muita conclusão ali humana, né? Muito mais interpretativa do que... Não, Carmen, não. Na verdade... Não, estou errada, Jair. Me corrija, por favor. É o seguinte, o Espírito conduz a Igreja, né? E o Concílio Vaticano II foi, de fato, uma grande inspiração do Espírito Santo. Agora tem sim, né? Tem quando se ouve, quando se está aberto a ouvir o Espírito Santo, né? Quando João 23 convoca o concílio, ele pensa em convocar o concílio, alguns cardeais já estavam com a coisa pronta, falaram, está aqui, está tudo pronto. Aí eu falei, não é isso não que vai acontecer, nós vamos ter que chamar aqui os cardeais, os teólogos e tal, nós vamos tratar outras coisas. É um renascimento da igreja, assim, a igreja era fechada em si, nós vamos ver isso na história da igreja, mas a história era fechada em si, ela se achava dona do mundo, que era a tríplice coroa, né, que depois Paulo VI abandonou. Mas era o poder temporal, o poder religioso, o poder sobre todas as coisas. Não, Jair, eu não nego a abertura que ele trouxe, muito pelo contrário.
parou de falar em latim e de o padre de costas para o Uhum. povo, uma série... Não, Jairo, não é isso. O que eu estou dizendo é que existe muito conceito mais interpretativo, mais humano, do que assim que você vê que muita coisa foi inspirada, Jairo, muita coisa. Eu Mas diria muita que coisa também não foi, não, é entendeu? que assim, É isso a que eu igreja, digo. aquela coisa, a igreja é uma mãe, e como mãe aceita todos os seus filhos de todas as índoles, vamos chamar assim, de todas as formas. Nesse sentido, você pega, se você estudar qualquer documento do concílio, você vê que tem, às vezes, 2 passos para frente e 1 para trás, né? É. Então, mas assim, de qualquer forma, é um grande avanço. Se você pega, por exemplo, alguns documentos de Pio XII, nós não poderíamos estar aqui agora, porque ele dizia que ele era contra a modernidade. E uma das coisas da modernidade, o que era? A luz elétrica. É. Você imagina, né? Não podia ter, era pecado usar luz elétrica, porque estava renascendo a luz elétrica. Então, é isso que eu estou te falando. Ele tinha que usar o que? Vela, usar lampião, enfim, né? Então, mas a igreja foi negacionista por muito tempo, Sim, sim. né? Então, eu acho que E é difícil. E essa é difícil. coisa da heresia, ela foi muito usada e explorada pela igreja. O que acontece é assim, nós vamos ver isso, vamos deixar isso mais lá para frente, para a história da igreja, mas assim, só para adiantar, né? Só para adiantar. A igreja se achava dona do mundo. A liberdade Sim, achava. foi um tema muito difícil de entrar nos documentos do Vaticano, porque eles tinham medo, liberdade confundia com libertinagem, né? Então tinha sempre ligada a alguma outra palavra para definir bem qual é o tipo de liberdade, né? Então, a igreja sempre é assim, isso não pode, primeiro, ou não na frente, né? Depois é que vai se estudar se pode ou não. Eu sou do Vaticano I, né? Eu vivi essa transição. Então, foi uma diferença assim, muito, muito grande. Eu fiquei feliz quando mudou para o Vaticano II, né? Porque podia cantar outros cantos, podiam outros instrumentos, na missa eu era jovenzinha, né? Então, eu achei muito bom, né, essa mudança toda. Podia ler outros livros, porque era pecado, não podia ler livro de outras religiões, outras coisas, não, isso aí você tem que se confessar, não pode. Quer dizer, não houve assim, uma abertura para o conhecimento. Agora não, agora, e ainda com o Papa Francisco, que é uma maravilha, então... nos dá essa liberdade. Deu uma travada. Tudo. Porque Deus nos fez livres, né? Nós somos livres. Livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é o próprio Deus nos dá essa liberdade, né? Não somos robotizados, isso aqui você não pode, né? Então, isso que nós estudamos hoje, nós estamos felizes, né? Quem tem que estuda a teologia, imagine quem estuda mais profundamente ainda, né? Como é maravilhoso. Obrigada, gente. Desculpa aí a ênfase. Não tem nada, desculpa não. Não, esse é o momento para todos falarem, né? Isso é que enriquece aqui a aula, né? Cada um tem um conhecimento que traz para a aula, uma experiência, isso é muito importante, né? Do que eu ficar só eu falando aqui, não pode ser, né? Irmã Jéssica, alguém quer falar mais alguma coisa? E o Ciro? Está quietinho hoje? Professora. Estou mais escritor hoje do que falador.
Acho que são discussões interessantes, mas eu penso que a gente, é aquilo que eu escrevi, e que bom que eu acertei o caminho, né? Acertei a direção. A gente não pode nunca descontextualizar essa história, senão dá a impressão de que tudo estava pronto e é um processo de aprendizagem e de discussões importantíssimas e conceituais. Não é uma teoria, não é uma teologia que saiu pronta. Jesus não explicou nada disto. Nada. As pessoas tiveram que intuir muita coisa a partir daquilo que foi a observação da realidade e os relatos de quem esteve por perto. Quer dizer, a gente, quanto de imprecisão existe nessa história toda. E bom que a gente está muito alinhado com a história do Papa Francisco, também acho que é uma bênção para a igreja nesse momento. Nossa, muito. Só que ele precisava ser uns 20 anos mais novo para levar adiante tudo que precisa ser feito, né, nessa igreja. É verdade. Mas, mesmo assim, ele tem uma força, né? Ele tem uma força muito grande. E Jair, eu fiquei curioso com a história da revisão do credo, hein? Isso aí já me interessou, achei bacana. Sim, quando eu não discuti nada disso com ninguém, viu, Jairo? Mas já há um bom tempo que eu estava pensando com quem que eu vou falar sobre esse assunto que eu não estou concordando com o credo, né? Porque algumas palavras, elas são de uma ideia antiga de igreja. Pois é. Né? Então, precisariam ser trocadas. Eu falei, como que eu vou sair por aí falando isso, né? Por quê? Mas, assim, entre teólogos, teólogas, a gente pode discutir esse tipo de coisa. É saudável, sim. Eu penso, sim, eu tenho refletido isso há algum tempo. É que eu estou envolvido com outros projetos e não peguei isso para ver. Mas, assim, tem uma luzinha aqui, um negocinho batendo aqui na minha cabeça, dizendo sobre realmente essa questão dessa profissão de fé, né? Que a gente teria que dar uma revisada. Né? Mas, enfim, isso aí vai levar séculos. Se a gente levou 20 anos para traduzir um missal. Levaram 50 anos para decidir se o Espírito Santo era criatura de Deus ou se era Deus. Né? 50 anos, isso numa época de fervilhar, de fervor, de pensamentos cristológicos, teológicos, filosóficos e tal. Imagina hoje, né? O Concílio de Trento levou 18 anos para ser concluído, numa época da chamada reforma e a contra-reforma da igreja, lá com Lutero e tal. Então, você já deve ter ouvido falar dessa frase, né? A igreja é como um grande transatlântico, ela não é um barquinho, né? É um grande transatlântico. Quando tem que fazer uma mudança de rota, demora, né? Leva um tempão. Então, mais ou menos por aí, né? Caminha lentamente, com cuidado, eu diria, né? Porque, com bastante cuidado. Enfim, é isso. E a gente tem que lembrar, vocês vão ver isso em História da Igreja, não sei se foi comentado isso em alguma coisa, mas nós tínhamos, nessa época, mais ou menos, lá nos inícios dos anos 300, 400, né, século IV, V, aquelas duas escolas, as escolas de Antioquia e a escola de Alexandria, que elas tinham assim, um enfoque diferente, né, de interpretar a Sagrada Escritura. Né? A Antioquia, ela tinha assim, uma questão mais alegórica, né? A Alexandria tinha uma questão mais alegórica, e a Antioquia tinha uma interpretação mais exegética, né? Ou mais penetrante na questão daquilo que estava escrito. E por isso que dá essas confusões, né? Cristo é Deus, é homem, é os dois, como é que funciona? Mas isso a gente vai ver em história da igreja mais detalhadamente. Mais alguém aí que queira tecer algum comentário?
Tudo certo? Falar sobre o professor Catão. Tinha alguém, a semana passada, que disse que iria falar sobre o filme do... Alguém que falou que tinha umas perguntas para discutir, que ela ficou meio dúvida. Está caindo aqui a internet. A internet está caindo aqui. Mais alguma questão? Oi? Gente, estão me ouvindo? Oi? Sim, Sim, estamos Oi? ouvindo. Ah, tá. Questão, para mim está tudo... É, Oh, caramba. tá ouvindo? Ah, tá. É porque tá caindo aqui a conexão. Mais alguma questão? Então, eu mandei para vocês, no Zap, o filme do Santo Agostinho, né? Não mandei antes porque eu não estava conseguindo, né? Ele estava vindo, assim, no YouTube picado, sabe? E depois eu consegui ele inteiro, aí mandei para vocês. Então, se vocês puderem assistir com bastante atenção, anotar o que acharam interessante, o que observaram, né, que vai mostrar bem essa questão de heresias, como era na época, as tendências, né, e a conversão também, né, de Santo Agostinho, que é um padre importante da igreja. Então, aí nós vamos depois conversar sobre isso. Tá bom? Oi? Tá bom. Tá bom, obrigada. Tudo bem. Ok. Tudo bem. Vamos encerrar, então, com uma Ave Maria? Vamos, antes de encerrar, deixa eu só dar aqui dois avisos, né? Pouca gente caminhou lá para o e-mail os grupos aí, a formação dos grupos para o estágio, tá? Então, vejam aí o que vocês estão acontecendo. E outra coisa, acho que o Pavanelli colocou lá no grupo um curso rápido, aí, coisa de um mês, 5 aulas talvez, sobre o evangelista do ano, que é... Quem é o evangelista do ano? Estamos falando... Mateus. É Mateus. Muito bem, então vai ter um curso, o André que vai dar esse curso, se eu não me engano é de terça-feira, mas tem lá o postzinho lá, depois eu replico ele novamente, tá bom? Então podemos encerrar, se nada mais temos a declarar, marcar a presença. Tá assim, Ailton, a gente manda por e-mail, sem dúvida. Isso aí, vamos encerrar então, rezando. Maria, cheia de graças. Senhor é convosco. Muitas pessoas entre as Vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e na hora hora da nossa da nossa Na morte. hora da nossa morte. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Desculpa. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa Sala, noite. a sua internet aqui agora está um pouquinho melhor. Boa noite. Até quinta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso para todos. Boa noite. Boa noite.